Capítulo 37. Sem perguntas sobre o que vai acontecer na dungeon. O portão atrás deles era grande até mesmo para um de rank C. Os caçadores que estavam esperando se aproximaram de Jinvoo e Youjinro que acabaram de sair de seu bongo. Nenhum deles era normal. Alguns deles pareciam ter dificuldade de se mover, outros pareciam doentes enquanto outros davam a impressão de estarem bêbados. Tinha uma garota mais nova, cuja idade importaria a ponto de não ser aceita pela Associação das Guildas. Ela aparentava ser uma estudante de ensino médio. Está tudo certo em trazer aquela ali? Eu procurei algum conselho sobre leis. Não tem nenhuma razão não a levar. Só vamos ter problemas se ela se machucar. Jinvoo balançou a cabeça. Bom, então não deve ter problema. Como os únicos que entrariam no portão seria ele e Youjinro, não havia nenhuma chance dela se ferir. Todos os outros caçadores que foram reunidos eram apenas para completar o número mínimo para entrar no portão. Os outros caçadores sabiam disso. Mesmo eles tendo suas licenças de caçadores, eles não podiam trabalhar devido a diversos motivos. Levando uma vida normal por causa desses problemas, eles prontamente aceitaram ser recrutados apenas para completar o grupo. Youjinro tomou um passo à frente. Meu nome é Youjinro. Eu vou ser o líder dessa raid. E essa pessoa ao meu lado é o caçador Sung Jinvoo, o único a entrar nessa raid comigo. O resto de vocês pode esperar aqui até retornarmos. Um dos caçadores levantou a mão. Então. Se nós ficarmos parados aqui você vai nos pagar 3 milhões? Não havia motivo para os outros caçadores se machucarem. Eles não precisavam nem entrar na dungeon. Mesmo só tendo que ficar parados ali para completar o número necessário, eles ganhariam 3 milhões, essa era uma grande recompensa. Mas por causa da grande recompensa pelo pouco esforço, muitos dos caçadores estavam tomando cuidado. Sim, esse é o combinado. Youjinro puxou uma grande quantidade de ar em seus pulmões e seus olhos ficaram muito sérios. Tem uma condição. Vocês não devem falar sobre o que viram aqui para ninguém. Vai ter uma cláusula nos seus contratos. Se vocês quebrarem o contrato, vocês deverão pagar 10 vezes o seu pagamento como penalidade. Os caçadores sussurraram entre si. O que esses dois planejaram ao entrar em uma dungeon para que eles oferecessem um contrato como esse? Mas não podiam fazer tal perguntas por causa do contrato. Sem perguntas sobre o que vai acontecer na dungeon. Jinvoo queria manter em segredo suas circunstâncias especiais, enquanto Youjinro queria manter seu plano de ser um chefe de guilda em segredo. Com isso, eles planejaram manter o silêncio entre os caçadores que haviam sido contratados. Ao invés de perguntar à dupla, os caçadores sussurraram entre eles sobre a situação. Espera, será que 2 pessoas podem mesmo fazer um portão de rank C? Eles não parecem tão fortes. Se eles fossem tão fortes a ponto de fazer uma dungeon de rank C sozinhos, por que eles não estariam trabalhando para uma guilda maior? Sim, eu concordo. Todos estavam curiosos, mas ninguém queria perguntar. A razão era óbvia. As condições eram muito boas. Até mesmo Jinvoo havia aceitado as mesmas condições por 2 milhões. Por causa do incidente com Van Dong-suk, eles decidiram adicionar 1 milhão ao contrato. Eles gastaram bastante tempo explicando as condições. Olhando para a hora, Jinvoo se aproximou de Youjinro e disse. Nós deveríamos ir logo. Certo. Youjinro respondeu rapidamente, então atraiu a atenção de todos com uma palma. Então, acho que já deu de explicar os detalhes. Não vamos forçar ninguém a assinar. Alguém quer sair agora? Obviamente, ninguém levantou as mãos. Então agora a dupla poderia entrar no portão. Se Jinvoo se lembrava bem, Youjinro havia entrado rapidamente no bongo. E logo se vestiu com algo. Youjinro esbarrou em Jinvoo. Peraí, o que você tá vestindo? Foi feito por uma guilda de construtores na Itália. É uma armadura pro corpo todo. Se vamos entrar nessa dungeon só nós dois, eu deveria me preparar bem, né? Jinvoo botou as mãos no seu rosto. Asterisco suspira asterisco. Coberto da cabeça aos pés com a armadura, Youjinro parecia como um grande pedaço de metal andante. Só de olhar para sua armadura já causava desconforto em Jinvoo. Qual o problema? Sem aguentar mais um segundo parado, Jinvoo desembainhou a espada de Youjinro e largou ela do lado dele. Que? Youjinro perdeu seu equilíbrio tentando pegar a espada e caiu direto no chão. Jinvoo segurou a raiva e disse para Youjinro. Vou dizer isso uma vez. Tira isso. Sim, senhor. Youjinro estava tentando se levantar dizendo. Ei, Jinvoo. O quê? Consegue me ajudar a levantar aqui? Jinvoo olhou para a mão meio machucada de Youjinro. Tá tudo certo? Sim, tá tudo bem. No final, eles concordaram que Youjinro deveria usar ao menos o capacete. Youjinro entrou no portão com uma cara de satisfação. Jinvoo seguiu sem palavras. Depois deles entrarem no portão, os caçadores se aproximaram e disseram. Eles não inspiravam confiança, né? Não. As palavras deles quebraram o silêncio dos outros caçadores. Todos tinham algo a dizer. O que aconteceria se algo rolasse com eles dentro da dungeon? Bem, nós já recebemos nosso dinheiro. Ainda. Peraí, quais eram os nomes deles mesmo? Um homem com um cajado entre as pernas puxou seu telefone e olhou para seus perfis. Youjinro, Sung Jinvoo. Não dava para saber se eles estavam preocupados com o homem se levantar com uma muleta ou se estavam muito curiosos para saber o que ele havia descoberto. Os outros caçadores ajudaram o homem a se levantar enquanto olhavam seu celular. Que? O líder da raid é um rank D. Os caçadores fizeram ruídos quando ouviram a notícia. O resto da informação faria com que eles se surpreendessem ainda mais. E o outro era um rank E. Não é perigoso para um rank E apenas entrar em um portão de rank C? Um rank D e um rank E vão fazer uma dungeon de rank C? Será que isso é possível? O líder da raid nem tem outras experiências. Por que alguém tão novo faria isso?
Para os outros caçadores, as ações de Jinvoo e Youjinro eram apenas suicídio com passos a mais. Tinha uma razão para que a associação botasse uma restrição de mínimo de pessoas para entrar numa dungeon de rank C, 10 caçadores, com pelo menos 5 de rank maior que C. TSK. Um homem com alguns cabelos brancos tirou um cigarro e o colocou na boca. Vou dizer, a precipitação é a morte de muitos de vocês. O ar se encheu de fumaça branca do cigarro. Os caçadores ficaram sem palavras. Sentindo como se tivessem ajudado alguém com suicídio, eles não se sentiram bem. Mesmo que fosse um estranho, ninguém gostaria de ver ou melhor saber que alguém morreria na dungeon na frente deles. Não apenas isso, eles se sentiram desapontados com o fato que não seriam pagos pelas outras 18 raids. Isso era aceitável, mas não tinha como aqueles dois voltarem vivos. Nós deveríamos chamar a associação? Não, e se nos culpassem durante a investigação? Naquela hora, o portão se agitou e Jinvoo e Youjinro saíram da dungeon. Youjinro estava respirando ofegantes. O rosto dos dois estava mostrando exaustão. Eles fugiram com segurança. Obrigado, Deus. Os caçadores cumprimentaram os dois com bem-vindos. Por causa do pouco tempo que eles ficaram dentro da dungeon, os caçadores acharam que os dois foram apenas no início da dungeon e conseguiram correr. Mas repentinamente, o semblante dos caçadores mudou. Alguém gritou. O portão está fechando. O quê? Todos eles se viraram para o portão. Caralho. É isso. Os dois mataram o boss. Como toda vez que o boss é derrotado, o portão se diminuía e ficava mais escuro, sinalizando que estava fechando. Enquanto todos os outros caçadores estavam boquiabertos. Jinvoo se moveu para longe deles e perguntou para Youjinro. Onde que é o próximo? É cerca de 1 hora de carro daqui. Vamos lá. Jinvoo e Youjinro entraram no bongo. Percebendo que os caçadores não estavam se movendo, Youjinro gritou para eles. Vamos por favor, senhores caçadores. Nós temos que fazer mais 2 portões por hoje. Os outros caçadores abriram ainda mais suas bocas. O caçador de meia-idade com um cigarro na boca nem percebeu que seu cigarro havia caído. Eles acabaram de fazer uma dungeon de rank C e estão indo direto para outra? Ele não era o único pensando nisso. Todos os outros estavam pensando a mesma coisa. O que são esses dois? Dia 1. Groan. Uma horda de zumbis estava se aproximando. Ei, eles estão vindo. Ok. Jinvoo foi se aproximando calmamente dos zumbis. Ao passar por eles, suas cabeças caíam no chão. Os números diminuíam rapidamente. Apenas um sobrou. Groan. Jinvoo havia matado o último com uma adaga em seu peito, o som familiar havia tocado. Você subiu de nível. Ouvindo de longe, Youjinro aplaudiu rapidamente. Nossa Jinvoo, você parece tão da hora. Os núcleos mágicos. Ah, certo. Youjinro começou a botar eles em uma bolsa. Enquanto isso, os barulhos continuavam depois da mensagem de nível. Você aprendeu a proficiência de adaga avançada, a LV1. Você aprendeu a acerto crítico, a LV1. A arrancada subiu de nível. O rosto de Jinvoo ficou claro. Habilidades novas? Quanto tempo faz? Jinvoo imediatamente abriu sua tela de habilidades. Habilidades. Passivas. Desconhecida, LV, Max. Espírito inabalável, LV1. Proficiência de adaga avançada. LV1. Ativas. Arrancada, LV2. Sede de sangue, LV1. Furtividade, LV1. Acerto crítico, LV1. Continua no próximo capítulo.